Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós nos encontramos na seção que pode muito bem ser intitulada de Aviso contra o Adultério. Esta seção compreende todo o capítulo 5º, o qual é composto de 23 versículos. Hoje nós vamos meditar o antepenúltimo versículo desta seção e deste capítulo, ou seja, Provérbios, capítulo 5º, versículo 21, que diz assim para nós: Pois os olhos do Senhor têm os caminhos dos homens diante de si, e ele pesa todas as suas veredas. Esta palavra, meu querido, minha querida, filho amado de Deus, filha preciosa de Deus, esta é uma palavra que nos dá uma certeza. Você não caminha às cegas. Eu não caminho às cegas, nenhum de nós. Você não vive num universo indiferente. Nem eu, nem você, nenhum de nós. Deus não é indiferente a nós. Deus não nos deixa caminhar sós. O teu caminho, o meu caminho, é um caminho diante dos olhos do Senhor, diante dos olhos de Deus. Nenhuma vereda, nenhuma escolha, nenhum pensamento, nenhum desvio, nada disso, nada está escondido aos olhos de Deus. Mas isso não pode ser interpretado por nós, não pode ser visto, até porque não corresponde à realidade, não pode ser visto como motivo de medo. Ao contrário, isso é motivo de esperança. O Senhor nos observa como um pai e não nos observa como um juiz impaciente. Ele olha como um pai que ama, um pastor que guia, um Deus que salva. Não nos esqueçamos disso. Um pai que ama é o que o livro dos Provérbios quer mostrar para nós. Ele é um pai que ama, ele é um pastor que guia, ele é um Deus que salva. É deste modo que os nossos caminhos estão diante dos olhos de Deus. Um pai que ama, se portanto ama, cuida, se ama, para ele o nosso caminho não é indiferente. É um pai que ajuda, é um pai que caminha conosco. É um pastor que guia, ele nos orienta, ele nos mostra o caminho a ser percorrido. Ele faz os devidos reparos. Ele nos aponta as nossas escolhas que foram conformes à sua vontade e as nossas escolhas que nos desviaram da meta que é Ele. Ele é um Deus que salva, é deste modo que Ele acompanha. É deste modo que o meu caminho, o teu caminho, está diante dos olhos de Deus. Um Deus que salva. Um Deus que não nos deixa tatear ao acaso. Um Deus que nos resgata, mesmo quando fazemos escolhas ruins. Um Deus que, diante do nosso grito, tal como gritou Pedro quando estava se afogando, Senhor, salva-me, estende a sua mão. Tal como fizeram tantos ao longo da história da salvação, tanto a história que nos é narrada nas Sagradas Escrituras, ou melhor dizendo, das histórias que nos são narradas nas Sagradas Escrituras, quanto
ao longo da história da caminhada da igreja, na vida de tantos e tantas que se deixaram ser salvos, ser resgatados por Deus. Portanto, Deus olha como um pai que ama, um pastor que guia e um Deus que salva. Deste modo, os sábios de Israel, eles viam nesse versículo a grande verdade de que o temor do Senhor começa quando percebemos que estamos sempre na presença de Deus. O temor, esse respeito reverencial, esse profundo senso de respeito, de reverência a Deus, este profundo sentido de que a nossa vida está diante de Deus e que, portanto, é valiosa, começa a partir do momento em que nós percebemos que estamos na sua presença. Deus vê tudo o que eu faço, tudo o que você faz. Mas Deus não vê com um olhar de acusação, mas de compaixão. O caminho está diante de Deus porque Ele cuida, pesa, ajusta, reorienta. É por isso que o nosso caminho, o meu caminho, o teu caminho, está diante de Deus, diante do Senhor. Ele pesa, Ele reorienta, Ele cuida, Ele ajusta. Porque Deus não quer que nenhum de nós se perca, ao contrário. Deus quer que nós cheguemos ao porto seguro. Deus quer que nós cheguemos ao céu. É este o grande desejo do Senhor. Portanto, este versículo me faz pensar em algumas passagens bíblicas que nos dão a certeza, que nos mostra o modo como Deus nos acompanha. Isaías 43, por exemplo, Isaías 43, versículos do 1º ao 5º diz assim: Mas agora diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel, não temas, porque eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pela água, estarei contigo. Quando passares por rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás. A chama não te atingirá. Com efeito, eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, Cuxe e Sebá, dei-os em teu lugar, pois és precioso aos meus olhos. És honrado e eu te amo. Entrego pessoas no teu lugar e povos pela tua vida. Não temas, porque estou contigo. Do Oriente trarei a tua raça e do Ocidente te congregarei. É desse modo que Deus nos olha, nos observa. Deus, esse olhar, portanto, não é um olhar passivo, apenas o olhar de um observador. É um olhar participativo. Deus está atuando e não contra nós, mas a nosso favor. Está a nosso favor. Ele não permite que tu venhas a submergir no teu próprio erro, no teu próprio pecado, no teu lodo. Não venhas a perecer, mas se tu traças o teu caminho, fazes o teu projeto na presença do Senhor, o teu olhar, o teu caminho é traçado pelo próprio Deus. Deus está contigo. Eu gostaria que você pensasse e refletisse nisso no dia de hoje. Teu caminho não é indiferente a Deus. Deus está contigo. Teu caminho foi pensado detalhadamente por Deus. Mesmo naqueles momentos de angústia, nos momentos de frustração, nos momentos em que você quebrou a cara, nos momentos em que você passou pelo vale da dor, Deus estava contigo.
e estava para te resgatar, e estava para que tu pudesses refazer a tua rota de acordo com a vontade dele, com a santidade com a qual ele quer preencher a tua vida. Deus muitas vezes permite que ao longo do nosso caminho nós passemos por momentos difíceis para que nós possamos aprender dele a sermos conforme a sua vontade. Com isso, Deus está nos tornando virtuosos. Deus está nos moldando. Deus está fazendo de nós pessoas que verdadeiramente correspondem à sua imagem e semelhança. Portanto, não penses que estás só. Deus está contigo. E Deus vai caminhando conosco. Eu me recordo, por exemplo, da passagem que vale a pena depois você ler, Lucas 24, versículos de 13 a 35, a famosa passagem em que Jesus caminha com os 2 discípulos de Emaús. Ali nos mostra o modo como Deus caminha conosco, como o ressuscitado está presente na nossa vida. Ele caminha conosco nos instruindo, ele caminha conosco permanecendo na noite escura da alma, permanece conosco. Ele caminha conosco abrasando o nosso coração ao dirigir a sua palavra. Ele caminha conosco abrindo a nossa inteligência da fé. E, sobretudo, ele caminha conosco dando um ânimo novo. Aqueles homens estavam com a alma destroçada, com o coração quebrantado. Aqueles homens haviam perdido a sua esperança. E Jesus caminha com eles, dando um novo ânimo. Jesus faz com que aqueles homens que saíram de Jerusalém a Emaús, cabisbaixo, derrotados, faz com que aqueles homens recobrem o ânimo, voltem para Jerusalém para anunciar a boa nova, anunciar a vitória de Cristo, que se torna também vitória deles. É deste modo que Deus caminha conosco. Deus quer te reerguer. Deus quer fazer com que a sua caminhada possa ser feita na presença dEle. Ele quer te dar um novo ânimo. Ele quer te levantar do pó. Ele quer te levantar da tua depressão, da tua angústia, da tua ansiedade. Ele caminha contigo de modo fiel. Ele caminha contigo fazendo com que os teus olhos possam enxergá-lo. E ao enxergá-lo, encontrar a verdadeira luz. Fazer com que tu encontres a verdadeira esperança. Não te esqueças, Deus caminha contigo, como Pai amoroso, como pastor que guia, como Deus que salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.